Bem-vindo mais uma vez. É bom estar na companhia de vocês aqui em mais um VPRO. E a gente, enquanto passava a vinheta, já estava dando risada aqui, porque eu, a Jenny, João e Laerte nos conhecemos há cerca de 40 anos. Nós vamos contar a história do bairro de Higienópolis, todos comerciantes, no mesmo quarteirão, e vamos relembrar muitas memórias. Eu não sei se isso vai dar saudade, se vai ter a hora que vai dar emoção, mas eu sei que vai ficar muito legal e a gente vai gravar esses 40 anos até a chegada do Covid e depois vai ter um segundo episódio também gravado contando o que aconteceu no pós-Covid com todos nós. E isso vai servir para a vila que você mora, para a cidade que você mora, porque parece que é algo só nosso, mas aconteceu não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu queria pedir licença para a Jane aqui para... eu nunca fiz isso, mas eu acho que a gente podia oferecer o programa para os nossos pais, porque a gente foi criado, ela na doceria e eu na frutaria, né? Os dois ali já foram por conta e risco deles mesmos, né? Mas a gente viveu disso, então... Lembrar do seu Alex, da dona Viviane, do Mário e da Cida, né? E para começar, a gente vai ver um vídeo gravado semana passada de como está a Veiga Filho hoje, porém a narrativa é de onde ficava cada um de nós. Da Avenida Angélica até a outra ponta, eu não posso parar. Esse rapaz que está andando de costas já parou para me cumprimentar, porque com 40 anos aqui, a Labucai ficava aqui onde é a casa de carne, o Laerte trabalhava em cima e a banca do João esteve em vários pontos da rua. E ali onde está o Nova Higienópolis era onde era o pomar. Esse quarteirão era a nossa cidadezinha, porque do Zé Porteiro ali, casado com a dona Marina, aqui, o prédio, tudo, ninguém mudava. Tinha a Xuxa aqui, que era da portaria do 83, não mudava ninguém, os taxistas e tudo mais. E é disso que a gente vai falar hoje, nesse VPRO, com a participação do Laerte Barbeiro, do João, que era da banca de jornal, e da Jenny, da Labucai. A gente vai contar no primeiro episódio os nossos 50 anos aqui e no segundo episódio o que o Covid levou cada um para um rumo, mas pelo fato da gente estar aqui hoje, vocês podem ver que a amizade continua a mesma. Abraço, vamos começar. Então, vocês viram que era ali o nosso vilarejo. Claro que a gente conhecia pessoas de outros quarteirões, né? E num diâmetro assim de 2 quilômetros, tal, mas nós mesmos éramos do mesmo quarteirão. E eu citei 50 anos, minha família ficou 40. Eu falei 50 porque eu acho que os pais da Jane... 47. 47, né? Então, Jane, muito obrigado por vir. Se apresenta aí para o pessoal. Oi, sou a Jane, filha do seu Alexandre e da Viviane, que montaram a Labucai em 1900, final de 75, né? Com sócios, né, egípcios e rumenos, né? E já nessa época vocês já estavam lá, né, na Quitanda? Não, a gente chegou em 83. 83? É que a Quitanda sempre existiu desde os anos 60, mas... Então, mas quando você mostrou o vídeo antes, você só errou que não tá na casa, não era onde é a casa de carnes. É bem do lado, porque eles reformaram, né? Tá com aqueles tijolinhos azulzinho, né? Parece, né? Então era ali que ficou a Labucai por 40... ficou por 40... Perdoa a idade. 47 anos a Labucai ficou lá, né? E agora mudou para Alameda Barros. Tá certo. Quando meu pai mudou para lá, a banca de jornal ficava de frente, era de outro português que se chamava Orlando. Eu não sei se o João pegou a banca direto do Orlando, ou teve um rapaz meio loirinho que estava lá antes, não é? A banca já não era lá na frente de vocês, era na São Vicente. Eu peguei de um outro, o Zé Carlos. Tá, entendi. E você trabalhava com computador, você me contou quando chegou na época.
Eu trabalhei na Ericsson, aqui na Marginal, 10 anos. Eu saí como operador de computador, de grande porte, mas hoje já está tudo... Aquelas válvulas. Válvula nada, que ela era... E que ano que você chegou lá, João? A Veiga Filho, ali eu cheguei em 91. 91. É. Então Não faz 40 anos que nós... Sim. Um pouco menos, mas... Sim, por isso que eu falei, 50, 40. O Laerte também está lá, desde que era menininho, não é, Laerte? Eu praticamente cheguei no bairro em 67. Não devia falar, porque senão vão falar que eu sou idoso, não? Eu nasci, Laerte, 67. 67. E na Veiga Filho ali eu passei uma boa parte de muita alegria, de muito trabalho e muita amizade. É verdade. Para ativar a memória de vocês, eu marquei algumas pessoas aqui do tempo que eu comecei a trabalhar com meu pai com uns 13, 14 anos ali. Então, eu lembro que tinha o estacionamento da Angélica, que era de um português, que inclusive ele foi para uma guerra na África, ele dizia que usava chumbinho de rato, porque se ele fosse preso pelo exército inimigo, ele ia engolir aquilo, né? No New York, que a lanchonete da esquina também eram portugueses, e incrível, não sei se vocês vão lembrar, tinha playground na esquina da Angélica com a Veiga Filho, que era o playground do próprio prédio ali, tinha aquele negócio que criança se agarra, como é que chama aquele brinquedo que gira? Como é que pode ir na esquina da Angélica com o Veiga Filho? Você não conseguiu foto de lá? Eu acho que o Kiko tem, eu não sei, mas tinha isso naquela época lá, né? Na padaria Lorde tinha o Edmundo, daí tinha o mercado, que virou a Fancy, né? A Labucaia Ming Ling, também tinha o segundo andar das lojas, né? E daí tinha o Pomar com meu pai, a loja de material de construção com o seu Zé Vaz, e daí o Isaac e o Juvenal na esquina, maioria portuguesa. Você estava cercado de portugueses ali, né? A Caixa Econômica ali, quando eu cheguei em 91, era uma agência de propaganda. Isso, exatamente. Aí depois virou Unicor, que já faliu Unicor, e depois que veio a Caixa. E tinha uma atriz da Globo, que era a esposa do dono, eu esqueci o nome dela. Carolina Ferraz. Carolina Ferraz, isso, exatamente. E sem contar, assim, taxista lá, que o seu Manuel tá lá até hoje, o Zé, que é casado com a dona Marina japonesa. Qual que é o Jota? Jota é gerente da Caixa Econômica, lá da Rua das Palmeiras. Jota aposentou. Mas é gerente da Caixa Econômica. E a mulher dele está com táxi lá no ponto. Lá da Rua das Palmeiras. Jota, que era taxista. Tinha o Luizinho que fazia jogo do bicho. Quem lembra do Luizinho? Luizinho? Da Helena. Helena. Os chilenos, né? O Luizinho e o Pitoco. Então, resumidamente, né? O doutor Paulo, dentista, a Camila, que ficou em... A Camila, o Tarcísio, isso, né? Os dois irmãos lá, o Carlos com o irmão dele, que a gente chama ele de Chile, né? Mas é o Ângelo. Isso. O Carlos foi morar na Espanha, voltou. Tá morando na frente. Daí teve a família lá, Deodato, que veio todo mundo, o seu Antônio, a Ana Paula, que é dentista, o Beto no Pet Shop, né? O doutor Luciano, que é do bairro, que é famoso no bairro. Sim. E daí a minha própria família fez a papelaria. Papelaria. Então, refeita essa memória toda, vocês podem ver que foi falado para a gente entender o quanto tempo a gente ficou junto, quanto a gente conhecia, porque não mudava ninguém dali, né? Nem o zelador do prédio não mudava, nem o porteiro. Até a Helena. Exatamente, né? Então, vamos, tendo essa memória, perguntar para eles, né? Jenny, você já falou da fundação de 75, né? E o que você lembra daquela época? Se o Cid quiser colocar
as fotos da Labucai daquela época. A Jenny vai falando enquanto isso. Eu lembro que eu comecei a frequentar lá, quando a gente era pequenininhas. Meu pai e minha mãe. Isso foi bem no começo mesmo. Sua mãe moderninha para a época, já usou lá Sim. mini saia, sei lá, short. Shortinhos, é um shortinho. É. Ali tinha aquela vitrine, eles vendiam na época os doces as bombas da Offner. Na época eles colocavam as bombas e uns doces não era doceria, antes era mais mercearia e tinha alguns doces, né? E depois teve uma reforma, né? Teve uma reforma. Daí... Que aí ficou aí, foi quando a gente entrou, eu e minhas irmãs entramos, né? Aí tiramos toda aquela parte de mercearia e ficamos só com a parte dos bolos e doces. Que aí a gente resolveu fazer a reforma. Mas essa acho que teve uma outra que eu não consegui pegar. Sim, eu lembro que você trocou o lado do balcão, né? Isso, essa foi a primeira, né? Que era rosinha, depois ficou vinho, que foi a nossa marca, né? Que foi vinho. Então aqui também foi, aqui a minha tia, que já se foi também o ano passado. Né? E você vê, embora a gente fala de uma região nobre de São Paulo, praticamente 2 quilômetros da Avenida Paulista ali, isso no fundo foram casas dos anos 1900, que essas lojas eram garagens. Porque você pode ver que tem tipo um porão lá atrás, onde se come, lá no pomar também era desse jeito, né? E que você não podia nem mexer ali, não podia tirar, porque por causa da viga, que era baixa mesmo, você não podia. O meu prédio não tinha cimento entre os tijolos, era montado o tijolo e barro na coluna, assim. Ali parece que tinha uma viga, mas não podia tirar para poder ficar a linha reta ali, né? Por isso que tinha aquela descida. Isso atrapalhava um pouquinho o movimento. Mas... Porque ninguém podia descer, batia a cabeça, gente que podia bater a cabeça, que era mais alto. Sim, né? tudo isso tem, né? E o João, que memórias que tem daquela época, João? Antes de falar eu tinha esquecido dessa foto. Aí, para provar que a vizinhança frequentava lá Bucai, e a Jenny sempre pegou o meu morango para fazer doce. Então, existia essa coisa de troca, de convivência, né? Sim. E ali é um amigão nosso, Kiko, que já convidei ele para vir aqui um dia, a gente vai colocar na tinha pauta. 2 aninhos de idade comendo mousse de chocolate. É isso aí. Então agora, João, indo para você, suas memórias do tempo que você chegou, pode colocar as fotografias dele também aí, por favor, Cid. Então, a minha banca começou lá, um ano mais ou menos, a prefeitura me colocou aí do lado desse estacionamento na época, né? Que era terreno do Colégio Renascença, né? Era do Colégio Renascença. E aí eu ampliei a banca e aí começou uma nova fase para mim aí, né? Porque lá era uma banca pequena e aí eu comecei a colocar mais coisas e receber mais fregueses. E o João teve esse probleminha de ficar mudando de lugar, né? Eu lembro que ele falou que foi ele que fez a primeira mudança, mas a banca chamava Veiga Filho com o endereço da Veiga Filho. E daí alguém reclamou que ficava ali tampando, jogaram no São Vicente de Paula. E a prefeitura falou, se a banca na Veiga Filho não pode ficar na São Vicente. Mas eu estava com documento na São Vicente, só que o fiscal veio e falou que ali o documento estava falso, não sei o quê. E eu comprei assim. Aí o que eu fiz? Eu falei, se é para mudar, então muda. Põe ali. Era para ir no prédio ali do lado de vocês. Aí eu anunciei, o prédio começou um alvoroço, não sei o quê. Eu lembro. Aí o fiscal veio, não, pode ficar aí mesmo, não sei o quê. Mas eu já estava tudo pronto para mudar. O que eu fiz? Aí eu falei, então põe lá naquele murão. Para mim foi melhor. Porque você pegou a clientela da Angélica ali foi melhor, um bom tempo, até apareceu o prédio. E eu quis tocar nesse detalhe porque eu lembro que o João teve dificuldades de posicionamento, né? Quantos anos você ficou lá? Você lembra? Aonde? Ali? Bastante. Ali eu fiquei uns 20, né? Eu lembro que foi o Salomão Hammer aqui. Praticamente quase o tempo lá, eu fiquei só 4, 5 anos lá. E você sabe o que eu acho interessante das fotos que o João mandou? Tinha outdoor, né? Daí o Kassab fez a lei do ficha limpa. Os carros que estão na frente das fotos do João ali, pareceu Monza,
No Acho anterior era um Corcel 2, né? Eu não lembro Era. se a foto direito, que eu não tô, Mas- se esse Monza pode ser. Mas basta olhar ali o Acho que estacionamento. era gente. até meu, esse Monza era um Monza meio roxo. Não tinha zona azul na Aí rua, podia né? estacionar desse lado. Podia Não, estacionar. ali era permitido. Então até o poste ali era E aí permitido. tem uma né? outra foto ali, que você vai pôr, tá? Meio jovem, né? Mas meio gordinho também. Mas já era São Paulino. Sempre foi, isso aí eu nasci já. Não tem como, né? Muito bom. Então vamos puxar o papo agora com o Santista ali. Aí, Aí tem mais já uma na época da Copa do Mundo. Essa você acho que foi a decorou primeira banca. Copa que eu passei. Essa é uma Brasília minha, que eu tinha na porta. Olha lá o Decorou a pães de banca. doces na frente. 94, Lá. ali do lado da padaria do seu Edmundo, ó. Isso. Você sabe que o Edmundo, também português, né? Eu ia comer na padaria e eu falava, pô, Edmundo, não dá para comer esse azeite meio a meio aqui que você coloca. Vou dar aquele azeite Maria. Não dá. Eu falei, não dá, né? Eu sou da mesma terra que você. Daí ele ia lá, pegava o azeite que ele tinha lá, né? Escondido puro. Falei, não, para você eu dou. O problema é que se eu deixar o azeite aqui, os caras compram o pãozinho, Só pode joga fazer. azeite com sal e não gasta mais nada. Então você vê, a gente vai recordando isso aí, não estava nem para falar aqui. O seu Edmundo, até dentro do balcão eu entrava lá. Sim. Era... Eu já fiquei na banca para você, tipo uns 10 minutos, eu já vendi na padaria quando estava cheio, fui para trás do balcão e atendi. Era a farra do boi, né? E o Laerte agora, o Laerte mandou uma foto aí do que ele faz a vida inteira, né? Vamos olhar aqui. E é com gente famosa. Seu deputado. É. Deputado e o delegado Paulinho. Aí em que endereço? Você Aí mudou de 2 a 3 endereços na sobreloja. Mas sempre foi esse mesmo modelo, tanto na Veiga Filho 102, como na própria Veiga Filho 190, mantendo no bairro. Tá certo. E tinha até gente que vinha do interior lá, aquele diretor do time do Linense, né? Do Linense, Que cortava o cabelo com você. Certo, Roberto Bunemé também era o presidente do Linense. E tem alguns esportistas, alguns políticos, né? O pessoal de todos os níveis lá, sofrendo na minha cadeira. Até o meu cabelo ele cortou. Já cortou o meu também. Já cortou o meu também. Tem uma relação. Cortou do meu filho? Mas é isso que o programa quer mostrar. Eu já tô no bairro desde 67 e eu já estou atendendo a terceira geração de várias famílias, Olha aí. que inclusive alguns já estão até casando da terceira geração. Graças a Deus. Comentário de pimenta agora do João aqui. Agora eu vou colocar umas fotos do pomar, mas eles também vão poder comentar, porque eles vão ver que o que acontecia no pomar também acontecia com eles, né? Então vamos começar aí, por favor, Cid. Aí a primeira fotografia de apresentação, praticamente, né? Vamos ver que o Cid ali na aparelhagem. Aí, ó. Então, meu pai, já doentinho, né? Uma pena magrinha, foi um homem forte. Eu, meu primo Ademir, que trabalhava ali perto e sempre estava por ali. E a minha mãe, a dona Cida, que está viva até hoje, mora comigo. Ficou com vergonha de vir aqui hoje, né? Mas, ficou com vergonha, né? Mas é assim, né? Mas vamos falar do bairro que, para ver, ali já tem o shopping ali de frente da loja. E a gente pode ver que é uma loja simples, né? Nada da sofisticação de hoje em dia, né? O balcão é de madeira e tal. Pode ir mudando a foto aí, Cid, para a gente ir conversando. Aí, ó, quando meu pai foi para lá, a prateleira era de madeira. E a gente já vendia além de fruta, bebida, água ali e tal, sem uniforme, nada. Aquele quem é? Sou eu, mas não tenho nem ideia da idade que eu tinha nessa época, né? Por favor, a próxima, Cid. E aí, à frente da loja, com o Marquinho. Marquinho é o único
funcionário nordestino que eu tive que falou: eu quero voltar para o Nordeste para cuidar das minhas vacas e plantar. E voltou. Ele tem o Bar da Buchada lá em Pacifica. E ali está meu pai sentado no carrinho e a minha mãe. E a gente vê o estilo do prédio, assim, as janelas antigas, né? Como também era da Labucá e tal. E no vídeo que vocês viram no começo, já foi tudo reformado, enfim. Quando eu cheguei ali, eu lembro de um senhor que ficava na janela lá em cima. Ele ficava bom dia, bom dia, bom dia. Isso, era o dono do prédio que morava lá em cima. Aí a convivência que a gente tinha com os funcionários, mais uma vez o Marcos e o Rodrigo, que hoje é psicólogo e escritor, o Rodrigo hoje em dia. O que está mais para cá. Isso. Eu lembro Então, para mostrar a convivência que a gente tinha, né, com os funcionários, sábado a gente comia junto na hora de fechar a loja, né? Eles reclamavam de mim e falavam que meu pai abria mais cerveja do que eu. Olha que bom. Que a minha mãe não saiba disso. Cid, por favor, a próxima aí. Aí minha mãe fazendo relações públicas com a dona Terezinha, que também está viva até hoje, morava na São Vicente, e foi morar com a filha lá, né? E a minha mãe, só de ficar nessa conversa com os clientes, já era ótimo, porque a gente estava escolhendo as coisas e o cliente não viu o tempo passar, né? Próxima, por favor, Cid. E aí, que eu quero que vocês comentem. Você lembra disso, Jane? Lembra disso, João? Os renascentes levavam... Comenta vocês, que eu já falei demais. O que a escola fazia? Você lembra? Eles passavam com a classe toda. Isso aqui é uma banca de jornal, ele vende revistas. E aí... Mostrava todos os lugares que estavam explicando o comércio em geral. Os lugares estavam próximos, né? É bom para eles conhecerem o bairro, né? Conhecer a rua, né? Então a professora chegava lá e falava: a gente pode entrar com as crianças? Pode e tal. Outra foto, Cid, por favor. Aí é a Janice, mora na Avenida Angélica, não sei se mora até hoje. Era uma cliente que fazia teatro amador lá no Parlapatões, lá embaixo, né? E ela levava o texto para treinar, eu fazia a leitura do texto e ela falava de cabeça a fala dela. Então, por que dessa foto? Para a gente entender uma época que a pessoa não entrava só para pegar o produto, pagar e ir embora, né? E isso acontecia com vocês, não acontecia? Sim, muito. Eu era psicóloga de vários clientes também. Eu ouvia muitas histórias ali também, antes da compra, depois da compra, ou sem compra. Sem compra. Eu lembro quando o Calbi Peixoto passava lá, geralmente com a capa assim, 3x4, de boné, o professor Mário Cortella, então eram as pessoas também que... Aí, professor. Exatamente. Fantástico, bons tempos. Tem mais foto aí ainda, Cid? Depois da Janice aí. E aí, eu fechava de sábado à tarde, o Roberto Bernstein, ele... Não sei se acertei a entonação do sobrenome dele, mas ele fazia teatro lá dentro. E você lembra uma época que eu fiz um negócio no Facebook, Quem é Você? Eu entrevistei ele dentro da Labucá. Quem for no Facebook procurar Quem é Você por Ricardo Veras, ele dá uma entrevista de 3 minutos. Eu entrevistei mendigo que passava na rua, carroceiro. Eu acho que eu já tinha uns projetos meio igual do estou fazendo hoje. Eu lembro do lançamento dos seus livros, né? Que você colocou ali também, você fez o lançamento. Tem mais foto? Já foi, Cid, depois dessa daí, que eu já nem lembro quantas fotos são. Depois da do Roberto. Aí, o Dia Internacional da Mulher, as primeiras 100 mulheres que passavam no pomar ganhavam flores. O Ricardo tinha fama de ser o casca grossa. Aí, tá mas vendo? ele lá dava o lado português, né? O lado português. Português é amoroso, Português mas fala a muito, verdade. É muito amoroso. É que fala a verdade na cara dura mesmo. Aí a gente está entrando já em uns famosos que frequentavam não só lá, como eles, né? Então, eu tenho na loja aí, tinha mais gente, mas tem o Mário Cortella. Boa noite. Pode passar para o próximo. Aí o André Bujanra, que era
filho do Abu, né, que fazia lá o Provocações da TV Cultura. esse A mãe dele ia lá, tal, né? E a Clarice Abujamra. Esse é o Ives, que toca no Capital Inicial. Você lembra que o irmão dele tinha uma banda que chamava Viper, que fazia um maior sucesso no Japão, mas aqui ninguém conhecia, tal. Ele frequentava lá do Cai também. E aí, quando eu lancei o livro, ó, TV Gazeta foi lá, eu tive 2 minutos de jornal da Gazeta, né? E eu estou mostrando as fotos mais do Pomar, porque eles enviaram outro tipo de foto, mas não é para ficar falando só do Pomar, não. É para a gente falar Sim, dos famosos. dos famosos que frequentavam a loja de vocês também. Então lembra de um aí. Tem a Irene Ravache, que Irene vinha Ravache. sempre. Kiko Zambianchi, frequentador de muitos Eu anos. acho que era uma sequência, né? Porque passava num lugar. Tem mais. Eu tenho o Estevão Soares, que é amigo até hoje. Sim. Né? Que é... E o Laerte também tem o Jorge Lordello. O Jorge Lordello, tem o Palumbo. Palumbo Gobete, também já foi na minha banca. Né? tem o amigo também, o Benjamin Bach, que mora lá no bairro, muito nosso amigo. Né? Dan Stube também já foi na minha banca. O Dan Stube. Tem agora o novo cliente que eu tenho, Adriano Garibe, que Maria Alcina. Maria Alcina era minha freguesa. Aí, ó, tá vendo? Comprava minha amiga também. fita de vídeo, fita de áudio comigo Isso. na época. E a gente via a Maria Alcina na televisão toda. Você não era outra Aí você olha na produzida. rua, ela passava. Outra pessoa. Outra né? pessoa, né? Televisão toda produzida. Nelson mas não- Rubens, né? Nelson Também. Rubens parou uma vez na minha banca lá. O Heródoto Barbeiro. Heródoto. O Heródoto Barbeiro está sempre ali também. Aquele, olá, tudo bem? Como é que Isso, chamou? que faleceu, que morava no Morava em 83. Esqueci o nome dele Ah, o agora. Paulo Amorim. Paulo Amorim, Henrique Amorim. exatamente, Paulo né? Henrique Amorim. Olha, quanta gente a gente vai, né? Vai relembrando, né? O Edgar Escanduro, Raduíra, passava lá para pegar a uva comigo. E A Maria Alcinda falou que conheceu 2 Laerte. Foi eu e o que toca no Ira. O Laerte morava não, ali tem o também. Laerte do... Tem o Laerte daquele... que era do o Língua de Trapo. da morava Língua ali de do lado. Trapo. Eu já subi no palco com o Laerte no Sesc Morava Pompeia. no 105. Isso, exatamente. 105, Exatamente. Então, veja, a gente tinha o nosso mundo, tinha o mundo das celebridades e cliente, assim, que sem ser celebridade, que vocês iam citar. Eu posso começar para dar o exemplo? Tá. Tenho vários clientes que eu atendo até hoje, que eu amo de carinho, a dona Renata, a dona Sônia, enfim, mas uma que eu acho que era muito marcante para mim e para o João era a dona Lina, porque a dona Lina, ela telefonava todo dia, era impressionante, né? Era uma pessoa que, enquanto você vai à feira uma vez por semana, ela telefonava todo dia. E no João, eu lembro que tinha uma época que ela falou para mim assim, ó, fala baixinho aqui para você, eu não compro a revista do João, é tipo um aluguel, eu pego a revista, dou um troco para ele, leio e depois, se não tiver amassado, eu devolvo. Eu achei de rir. Na verdade, ela fazia isso até para me ajudar, porque eu não devolvia, mas eu também não podia ter o total de devolução, senão eu não recebia a revista. Tem Sim, isso em tá. banco. Então eu tinha que saber jogar. Uhum. Mas ela fazia isso para tentar me ajudar, porque ela alugando, eu não pago. Sim, mas eu não estou falando isso para falar mal. Eu estou falando isso para ver que era uma convivência assim de um tempo que não tem mais, Dona né? Lina não tem o que falar. Da caderneta, do fiado, de uma série de coisas que existiam naquela época, né? Lembrou de mais alguém para falar? Aí... A época que antes de fundar a fundação do shopping, que tinha uma oficina mecânica ali, Sim, a gente entrava os pela carros da oficina Mercedes. mecânica da Mercedes, Arrumei meu Fusca lá. carros antigos, a gente entrava ali na Veiga Filho, passava por aquele terreno, tinha uma jabuticabeira imensa, a gente pegava... O terreno do shopping Higienópolis, você está falando, hein? Subia ali e saía na Avenida de Higienópolis. Você sabe que você falou dessa mecânica, eu lembrei, por isso que é legal, a gente vai aqui vai batendo papo. Um dia tinha um carro de Fórmula, né? Sim. No formato de carro de Fórmula 1, só que era
Super V, tal, alguma coisa assim. Imagina eu com 16 anos, eu falei, posso entrar nesse carro aí? Daí o dono, não vou lembrar, falou, claro que pode. Daí eu entrei no Fórmula, fiquei todo apertado lá, descobri que não é nada confortável Carros, né? ser Tem que ter piloto muito estreito, tem que ter muito estreito. sim. Muito E duro. você estica a perna lá, parece que você está quase deitado, né? Os donos eram meu freguês. Tá? Então. E se a gente for ficar recordando aqui, a gente vai lembrar de muita coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho de como era o bairro com o vídeo da Fabi para iniciar. Eu pedi para a Fabiana gravar Fabiane. Fabiane. Ah, é? Fabiane. Gravar um vídeo de como era o bairro aí. O Cid vai soltar aí. Relembrar quem que é a Fabiana. Na hora você vai lembrar. Só bater o olho. É que você mudou lá para baixo, não lembra mais. Mas tranquilamente. Passava. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Fabiane. O Ricardo me pediu, o Ricardo, um amigo de longa data, me pediu para falar um pouquinho do que era nosso bairro, Higienópolis, Santa Cecília, antes da pandemia ou até a pandemia. E eu acho que a primeira coisa digna de nota é que Higienópolis sempre foi uma ilha muito arborizada, cheia de edifícios de característica arquitetônica muito específica, moderna, da década de 60 e 70, com grandes arquitetos como Artacho Jurado, Vila Nova Ortigas, e que deu uma característica para o bairro que quando as famílias foram, enfim, se mudando, falecendo, envelhecendo, ele passou a ser muito procurado por arquitetos, jornalistas, intelectuais de uma forma geral, e eu acho que isso deu uma camada a mais de charme para o nosso bairro. Então, agora, especificamente antes da pandemia, nós éramos um bairro de muitos pequenos negócios, onde todo mundo se conhecia, a quitanda, a padaria, pequenas lojas de roupa, enfim. Tinha uma característica de comércio de bairro que todo mundo se conhece. E eu acho que isso foi o que foi sempre a maior delícia. O primeiro bairro cachorreiro dessa cidade, onde tinha o maior número de cachorros por metro quadrado, então os donos de cachorro também se encontravam. O Parque Buenos Aires, ponto de encontro de cachorros, de pessoas, enfim. Então eu acho que essa era a primeira característica e o charme de Higienópolis na pré-pandemia ou até a chegada da pandemia. No próximo vídeo eu vou falar o que aconteceu, que eu acho, depois. Tá aí, Fabi, brigadão. Eu queria... A Jenny falou assim, eu não lembro quem é Fabi e tal, da hora que apareceu o teu rosto, o que você fez aqui? Lembrei. É lógico que lembrou, né? Então é isso. A Fabi falou, né, desde a parte arquitetônica, de muitas coisas, tal, a convivência que a gente mostrou nas fotos, né? Minha mãe com a dona Terezinha, a Fabi também, ia na loja, sempre passando, né, Sim, com o cachorro. Eu cortava o cabelo dos filhos dela também. Falava na banca com a Bela, com o Gugu. Isabela, E a Bela, e a gente brincava lá. Mas até a Belinha até hoje. Sim, tá, ela com tem ela. lá, né? E vocês, o que lembram do bairro, assim, nostálgico, saudosista, igual a Fabi falou? Eu lembro, agora você fez eu lembrar da pizzaria que tinha lá. Da Baronesa, na rua de trás? Não, na Veiga Filho. Ali embaixo, descendo. Português também. Foi de português. Tudo é português, tudo. Foi de português. Ali tinha dança do ventre lá à Não, eu noite. lembro que eu fiz eu dançava lambada. Na época eu fiz até apresentação de dança lá. Ai, ó. Então, mas eu fui numa apresentação de dança do ventre lá Do também. ventre, né? Tinha. Depois ficou por quilo, né? Saiu a parte de pizzaria, né? Eles estavam ganhando mais por quilo, fizeram por quilo e depois ele acabou ficando doente. Não lembro. Eu lembrei quando a papelaria agora saiu de cima da loja para ir para a rua, foi pro onde era a perfumaria da Valéria. Exato. E tinha a granja de ovos do lado, né? Depois virou a peixaria. Isso, né? O pessoal vivia só de vender ovos ali, só de vender ovos. Ela falou do bairro dos cachorros, então ali eu era amigo dos cachorros, né?
Então, tem uma coisa meio engraçada. Eu estava fechando a banca, um amigo nosso, né? Um amigo Rubão, Tá. ele estava me esperando ali fora. Aí eu apaguei, peraí que eu já vou. Apaguei, e nisso entrou um cachorro que era amigo, né? Pretinho, entrou assim, eu tomei um susto, comecei. Ai! O Rubão cascou de dar risada. Era o cachorro amigo que entrou ali para mim. Eu pensei que fosse um rato, não sei o que eu pensei, né? Sim, O Rubão sim. toda hora falava, brincava. É como tem os músicos, né? Até hoje ainda tem os músicos que tocam na frente do shopping ali, sempre mesmo. alegando. Voltou o Covelli, que toca violino. O Covelli tá lá, Covelli hoje, voltou. bom papo Voltou. ele. O Covelli voltou. Eu ainda falei para ele, se você quiser faturar mais gorjeta aí, começa a tocar umas músicas hebraicas, né? Que a colônia aqui é muito grande e você vai arrecadar mais. Tem um senhor, você deve ter tido conhecimento também. O senhor Cirilo, que morou no prédio do de Beto nome. ali. Sim. O senhor Cirilo vinha contar a época do Jânio Quadros para mim. Na época ele ficava, parava aí, papapá, e conversava sobre o Jânio, porque ele trabalhou com o Jânio. O Jânio e o Fernando Henrique e o Zezito era alfaiate deles, né? Era. Zezito. E do pastor R.R. Soares também fazia roupa para ele. O Zezito tá vivo. Tinha clientes assim do governo assim. Eu lembro que a dona Ilka Fleury entrou a primeira vez na loja, ela não era mais a primeira dama. Eu atendi. Na segunda vez eu chamei ela de canto e falei assim: a senhora já foi primeira dama, né? Daí ela disse: você me reconheceu, tal. Ficou toda feliz, né? Mas o vice-governador, o Goldeman. Mino Afonso. O Mino Afonso ia na loja, batia. O Mino Afonso foi exilado. Alberto Goldeman. Isso. E tem E ele o Mino Afonso é pai do Sérgio, alguma coisa, do Titãs, não é? Ele tem um filho no Titãs. E tem um que Sérgio no Brito, 83, que é o Dr. Sidney. Ele foi desembargador, chefe desembargador, que eu saiba, e foi ministro também. Sempre teve bastante coisa ali, né? Agora, vamos falar de acontecimentos locais. Eu lembrei de alguns suicídios de gente que pulava de prédio, né? Não é um assunto muito legal para a gente ficar falando, mas às vezes alguém se jogava de um prédio e eu lembro de uma vez que o homem me deu um cheque na sexta-feira e se jogou no sábado. É um negócio estranho. Eu acho que se eu não tivesse colocado o cheque no banco na sexta, na segunda eu não ia saber o que fazer, né? Porque eu falei, como assim? O homem veio aqui ontem e pagou para mim e se jogou no dia seguinte do prédio. Teve aquele casal também que Tem muito caso. a menina passava toda sexta-feira para comprar a revista Contigo comigo. E aí o pai jogou a mãe e a filha, não foi? Matou e ele se matou. Isso, é esse mesmo que eu tô falando. Pai e a filha. É esse mesmo que eu tô falando. É esse? O japonês? Eu não quis dar tanto detalhe, mano. Então eu entreguei. Eu não quis dar tanto detalhe, mas é esse Tem tanta mesmo. história, né? nossa. Mas a gente tá aqui contando o quê? Por causa desses detalhes. Que era uma vila que para nós era a nossa cidade, e quem estiver assistindo vai falar, poxa, lá em Perdizes era assim, quem está em Campinas e vai falar, poxa, aqui em Campinas também teve isso e tal. E teve a história do menino passarinho, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto dessas reações, né? Quem quer contar? Eu lembro que o moleque veio do Rio de Janeiro, fugido, daí ele foi dormir em cima da árvore. Que era de frente da minha loja, do outro lado, do lado do 105. E daí começou aquele, tira o moleque da árvore, e os que defendiam o garoto, né, começou a vir Rede Globo. Todo mundo O menino, ele fingia que tinha algum problema mental, mas ele não tinha, né? Ele chegou até a entrar na doceria, e chegou a pedir coisas para ele, falei assim, não adianta comigo, você não me engana não, tá, rapaz? Pode ir lá para fora. Ele tentou, no começo, nossa, ficava com dó, tadinho, depois que eu vi que ele estava agindo de má fé, né?
Se eu te falar, eu tenho uma triste lembrança dele. Sim, que ele fazia xixi, né? Não, ele fez em cima da minha é. um negócio lá. Fez as duas coisas, né? Xixi e cocô, né? Depois de um certo tempo, a mãe dele veio do Rio de Janeiro para levar ele embora. Sim, mas levou, depois ele apareceu de Ele novo. apareceu ele porque voltou. tinha pessoas que É. chegou até a dar moradia para ele. Sim, eu sei. Claro, depois ele fugiu de lá porque roubou, assim que lá. Doutora, né? Porque tem esses Da defensores Não assim. sei, tem que nos. Acho que é da Acho- esquina. Tem esquina, menos detalhes, é da esquina. Se a gente pudesse ajudar Tem todo mundo, muitos mas detalhes. colocar pessoas dentro da sua casa já é meio Ai, a gente está contando circunstâncias. Você pode até Vai pagar falar uma o número pensão, do né? prédio, Não vou a falar. aparência do morador, aí. Pode pagar uma. CTRG e Eu acho que a CPF. pessoa queria aparecer. A pessoa queria aparecer. Porque pra você botar uma pessoa dentro da sua casa, não é. Pode pagar um albergue, alguma coisa para deixar a pessoa lá, né? Sei lá, tem tantos outros modos, né, para você ajudar, né? Mas dentro de casa não. Sem dúvida. Eu E tive um morador. Pode falar. Desculpa, tinha aquele morador de rua que morava com as crianças do lado da banca do João. É isso que eu ia falar. Que foi no programa do Gugu, não foi? Foi. Não, esse assim, ele encostou lá, ficou lá um tempo e tá. E você vai conhecendo a pessoa. Na época não é como era hoje ainda, né? Uhum. Que só droga. E aí fui conhecendo. Terê, né? Ele foi varrendo, varrendo lá, e aí começou a me ajudar. Resumo, para não frequentou minha casa, ia aniversário, fizemos churrasco junto e ele faleceu já, mas tem boas lembranças dele. Eu cortei o Ele cabelo que me ajudou e eu ajudei ele. Eu cortei o cabelo dele várias vezes e ele falava quanto é. Eu brincava com ele 1 milhão. Ele saía dando risada. Era um cara muito alegre. Gostava Vocês muito lembram do Sammy? Um que parecia o Sammy Davis Jr., chama Edivaldo, trabalhou na minha loja. Eu era moleque, ele viu a placa precisa-se de ajudante, parou lá, meu pai falou assim, pela sua roupa você está saindo do Carandiru agora, não vai ser a primeira vez que eu faço isso, o emprego é seu. E daí ele trabalhou uma semana lá e depois falou pro meu pai assim, o senhor estava certo aquele dia, eu tinha saído do Carandiru perambulando. E ele ficou uns 3, 4 anos lá. E tem uma história que eu lembrei agora, muito engraçada, porque a gente tinha clientes de alto poder aquisitivo, e eu lembro que quando o Monza era o BMW da situação, o motorista de uma cliente chegou com o Monza, parou ali na porta para fazer compras, que a gente nem conhecia a patroa, que ia comprar o motorista. E daí o Sammy falou assim, deixa eu dar uma volta no carro. O cara pegou e deu a chave pro Sammy. O Sammy pegou o Monza e foi. E dali a pouco a gente escuta um barulho. Olhamos na rua assim, era uma ladeira para chegar, né? Uma fumaceira, tal. O Sammy para o Monza, o cara, o que foi? Ele falou, não foi nada. Eu falei, mas por que essa fumaceira? Você não trocou de marcha? Eu não sei dirigir, eu dei a volta no quarteirão em primeira. Coisas de um tempo que é absurdo, viu? Agora eu tenho uma pergunta especial aqui. Calma, Jamie, não é pra você. O João casou. Conheci minha cara metade. Isso, conta aí. A gente tem a parte romântica também. Definitiva ali. Então. E o Vitor, né? A casa Ela de quadro, passava, ela comprava. a casa de quadros de antiguidade do Vitor. Na época era do pai dele, né? Era do pai dele, do Vitor. Ela estava trabalhando na casa de. Pensei que ela passava para comprar. Bernardo, né? Bernardo, aí depois o Bernardo saiu, foi para Pinheiros e o Vitor ficou no lugar do pai. Tocando o comércio lá. Mas você tirou toda a parte romântica. Eu gostei do fato histórico. Mas deixa eu contar porque ele paquerou. Eu tô querendo trazer logo. Como que você paquerou? Como foi? Ela frequentava minha banca, nós fomos conhecendo. Aí eu, de repente, ficamos juntos. Simples. Mas ela não foi trabalhar lá com você ou quando vocês ficaram juntos? Não, ela estava trabalhando lá. Aí nós conhecemos e começamos a namorar. E
Estamos juntos e casamos. É isso aí. Então, começar de lá para cá, porque a Jenny sempre foi a primeira a sofrer com as perguntas. Como você define, Laerte, o bairro daquela época até a chegada do Covid? Porque no outro episódio a gente vai falar sobre a chegada do Covid para frente. Eu lembro que é uma tranquilidade, né? Você podia sair com um relógio bom, com cordão de ouro, não tinha tanto roubo, tanto assalto como tem hoje, né? E eu lembro que a turma às vezes perguntava para mim, onde você trabalha? Aí eu falava assim, eu resumia falando assim, eu trabalho no Bom Retiro Residencial. Era considerado Bom Retiro comércio, né? Que a maioria eram da colônia judaica. Isso. E 99% deles moravam no bairro de Janópolis. Então eu brincava com o pessoal, eu moro no Bom Retiro Residencial. Legal. E ficou muito bom. Depois, quando chegou a época da Covid, já começaram a diminuir, né? Muitos. Mas daí deixa para o próximo. Então tá. João, esse período que você passou lá, desde a sua chegada? Foi muito feliz lá, muita amizade, né, boa, ia em festas. Na Helena, na 83, ela vinha em casa e muita gente conhecida lá também. E até churrasco meu filho fez na frente da banca, na época que tudo podia. Hoje nada pode. Hoje é imoral, que nem a música do Roberto. É proibido, é imoral, não tem a música lá. Jenny? Eu tô lembrando que o colégio, ali pertinho, todos os pais, as crianças saíam do colégio, que era permitido sair do colégio, né? Aí eles iam, tinha segurança, né? Antigamente tinha mais segurança, então as crianças, né, da comunidade judaica ainda, saíam lá, andavam os pais pediam para esperar dentro da doceria para buscar eles. Em vez de buscar no colégio, buscavam em frente à doceria. Para não pegar trânsito. Então, para não pegar trânsito. Então, várias crianças ficavam dentro da doceria. Pena que eu não tenho foto dessa... Nem pensei em tirar foto na época, né? Mas eu lembro que tinha muitos pais que falavam, Jane, olha, eu pedi para minha criança ficar aí dentro. Fala para eles entrarem dentro, ficar do lado de fora. E as crianças ficavam dentro da doceria. E a criança, tipo, de 7 anos, 8 anos, não era... Então, era criança, eles saíam, ficavam lá esperando. Deixava isso aqui, uma recordação boa dessa época. Deixa eu ver o que mais. E da comunidade judaica? Você que é da comunidade judaica, fala um pouquinho. Comunidade judaica. Tinha sinagogas ali? Tem várias, tem muitas sinagogas ali. Antigamente as pessoas andavam mais à vontade mesmo. Acho que até antes. Os feriados, a gente tinha o feriado nacional e o feriado judaico, né? Feriado judaico. Em cima da padaria tinha sinagoga também. Tinha. Sim, mas... Eu punha Não. na minha banca, eu punha uma placa assim, na época do Novo Judaico. Para todos os amigos, né, da comunidade judaica. Eu tinha que ter faca para cortar legumes, porque as pessoas queriam saber se eu cortei frios ou carne com outra faca. Algumas coisas que a gente tem que respeitar, né? De todas as crenças e tal. A gente... porque... mas assim, os mais religiosos mesmo, eles não compram da gente, não. Sim, eu sei disso, mas... As casas judaicas, as cacheres que eles falam, né? São casas específicas, né? Que eles têm todas as regras, né? A minha clientela, posso dizer que elas são... Meio a meio. Meio a meio. Não são, os religiosos não compram, são que nem eu, né? Assim, normais. Sim. Mas é tranquilo, né? Tranquilo. Então tá bom. Foi muito bom a gente recordar essa etapa da nossa vida. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado. Estamos às ordens. E queria agradecer aqui aos estúdios da EDESP, né? Lembrar vocês que podem fazer seus cursos, procurando a EDESP pelo telefone ou aí pelo site. Do apoio da Bia Azuli, que está sempre na parceria conosco. Aí, Jenny, segue a Bia Azuli, tá? Opa, fala meu português, trocar uma aliança, meu Deus. É isso que eu falo, homem que tem que seguir. Vou falar de novo, porque homem não fica perguntando assim, qual é o seu manequim para dar presente. Então vai na Bia Azuli ali,
tal, né? Queria lembrar agora, eu vou fazer uma que é hoje, hein? Da Labucai. Aê! Da Labucai! Quem Novo quiser. endereço, na Alameda Barros Isso. 33. Então é um pouquinho mais para baixo, para Santa Cecília, ali paralela com a Rua das Palmeiras, com a Martim Francisco, né? Continua com atendimento excelente, tá aí tudo, né? Atendimento VIP. Fazer uma propaganda do Laerte Barbeiro. Inclusive o Laerte não mandou o logo, mas o Laerte está no 188. Não, eu inclusive tenho uma referência que muita gente brinca comigo, porque é Veiga Filho 190. É só lembrar da urgência da polícia que chega no Aí, salão. é por isso que atende Veiga Filho 190. o Lordelo. Se perguntar Laerte Barbeiro. Laerte Barbeiro, ninguém sabe. Ou é o Laerte Barbeiro ou é o Laerte Corredor, o atleta. É isso aí. E para encerrar, aquele pedidinho que a gente faz aqui pro VPRO, tá vendo o Pix aí com o nosso e-mail? A gente pede uma colaboração de quem quiser, né? Seja quanto for, porque a gente está no início de projeto. E do último para cá, Cid, tem R$3 lá. Alguém falou, tá valendo a pena assistir isso e colocou R$3 para a gente. Mas, é muito bom isso. Porque os R$3, como eu falo, já pagou a água de alguém, tá bom? Então, é isso aí. Então, tá certo. Abração, até a próxima. Valeu mais uma vez. Obrigado a todos.